Continuando com o nosso curso de uso correto e seguro de agrotóxicos, nós vamos falar um pouquinho agora sobre impacto dos agrotóxicos no meio ambiente e na saúde pública. Qual que é a importância desse processo? Pelo próprio conceito. Agrotóxicos são produtos e agentes de processos físicos, químicos e biológicos que têm a finalidade de alterar a composição da flora ou da fauna, a fim de preservá-las da ação danosa de seres vivos considerados nocivos. Desse conceito que está presente na legislação, obrigatoriamente nos arremete a questões de toxicidade. E isso leva a uma preocupação na saúde tanto do trabalhador como a saúde de todos, e principalmente da população, que consome produtos oriundos da agricultura. Então, pensando nisso, a gente tem que entender como funciona todo esse processo, e nós iremos falar também da relação toxicológica, para que como que acontece essa dinâmica nessa relação de avaliação, principalmente na avaliação do defensivo agrícola com a relação de risco. Nós entendemos também que um produto tóxico, independente da sua característica ou da sua composição química e seu grau toxicológico, independente disso, a relação de frequência do uso nos arremete a um risco maior. O que eu quero dizer com isso? Mesmo um produto que eu não tenha um risco à saúde, ou por exemplo um produto que dentro da sua classificação ele é considerado pouco tóxico, independente do seu grau de toxicidez, a relação que eu tenho da frequência da utilização nos arremete a um risco maior. E eu falo também o contrário, num paralelo. Se eu tenho um produto altamente tóxico dentro do processo produtivo, que eu tenha os que são considerados de faixa vermelha ou uma relação de toxicidade mais elevada, se eu tenho um grau ou uma frequência de utilização baixa, obrigatoriamente também o meu risco é baixo na relação de contaminação. E que é isso que nós vamos tratar um pouquinho sobre esses aspectos. Pensando nesse processo, nós temos que entender também um pouquinho de históricos, e principalmente históricos de uso, porque isso vai refletir na relação que nós temos da aplicação e principalmente no que tange ao meio ambiente e ao ser humano. Os agrotóxicos vêm nos acompanhando desde a antiguidade. O que eu digo? Nós temos a presença de substâncias químicas para controle de problemas agrícolas já no século passado, ou muito antes disso. O próprio piretroide, que é uma substância química muito utilizada hoje na agricultura, esse princípio ativo ele é derivado do crisântemo, que é uma flor. E isso era utilizado tanto na Idade Média quanto na Grécia antiga para controle de pragas. E isso vem nos acompanhando. Lógico que com o advento da industrialização e da relação química, de produção química de produtos derivados ou oriundos, seja ele de plantas, de outras condicionantes, que podem ser utilizadas para controle de pragas, nós temos essa convivência. A indústria química mundial tem evoluído no seguinte sentido, de transferir essa relação de toxicidade. Nós entendemos que ocorreu também uma evolução dentro do processo, uma evolução benéfica para as substâncias que hoje nós utilizamos na agricultura. Nós temos substâncias extremamente específicas, menos tóxicas e menos agressivas ao meio ambiente que estão presentes no mercado, seja ele nacional quanto internacional. Lógico que essa evolução segue acerto e erro. Então nós temos também da evolução das substâncias, a evolução da ciência na condição tanto médica quanto agrária. E nisso, essas considerações também são levadas na relação de retirada de substâncias, vamos pensar assim, mais impactantes na relação ambiental e na saúde humana. E isso prontamente é retirado do mercado e substituído. A busca constante de novas soluções agrícolas pela parte da indústria, ela é constante, porque também existe uma dinâmica na relação de pragas constante. A mesma praga que nós tínhamos no século passado, talvez seja diferente das pragas que nós temos hoje. As culturas que nós plantávamos no século passado também são diferentes do que nós temos hoje.
Consequentemente, nós temos uma evolução gradativa também nas substâncias químicas presentes no mercado e principalmente nas substâncias que são utilizadas pelo agricultor na atividade agrícola. Quando a gente fala em resíduo e uma avaliação desses agrotóxicos na produção, nós temos que analisar tanto o processo dentro da porteira quanto o processo fora da porteira. Então isso é feito tanto por parte de órgãos federais, no caso tanto o Ministério da Agricultura quanto o Ministério da Saúde, que fazem esse trabalho, juntamente com as agências de defesa dos estados, que também têm a responsabilidade de fiscalizar essa relação pós-utilização. Então o que é? Você coletar material que foi encaminhado, seja ele para alimentação humana, seja ele para raçoamento animal, e verificar se há ou não presença de substância química inconforme. Qual a inconformidade? Eu ter a presença de substâncias químicas não autorizadas ou substâncias químicas em excesso, que podem estar interferindo nesse processo de contaminação. Então veja bem, dentro desse processo houve uma evolução também nessa relação de aferição, onde nós tínhamos, no início dos programas, que lá de 2001, né, vem se trabalhando com essas coletas de amostra, avaliação em laboratório, dentre outros processos, né, uma evolução tanto de produtos, né, produtos agrícolas selecionados, quanto de substâncias que estão presentes ou inconformes nas amostras. E isso é um processo periódico realizado no Brasil. E o Brasil, dentro da sua relação de legislação, seja federal, estadual ou municipal, é um dos países que tem essa condicionante, uma das melhores relações legais ou legislativas do mundo. Veja bem, esse aparato legal brasileiro é um dos melhores do mundo em relação aos defensivos agrícolas. E nós temos ainda a presença de índices de insatisfatoriedade no mercado. Existe ainda a presença de produtos em excesso ou produtos em inconformidade na relação de plantas ou aquilo que é direcionado ao mercado nacional. Algum desses produtos o Tocantins produz, principalmente a relação que temos com o abacaxi, parte da citricultura, né, entre outros no território nacional, a gente não produz, por exemplo, o morango, o pimentão, pouca produção de pimentão que a gente tem aqui, e parte desse material vem de fora, né, e isso também é avaliado por esses programas, tanto estaduais ou federais. Então nós temos a presença de substâncias ou ingredientes ativos que não estão autorizados para a cultura em alguns produtos que são produzidos no mercado tocantinense. E isso a gente deve alertar a relação que temos com a parte técnica, principalmente para a indicação técnica dessa substância química para a utilização na agricultura. O que é isso? O indicar o ingrediente ativo específico para aquela cultura ou para aquela praga. Os registros que são feitos no Ministério da Agricultura, no Ministério do Meio Ambiente e no Ministério da Saúde já direcionam isso. Direcionam um produto que é determinado para uma cultura e determinado para determinadas pragas. E ele pode ser autorizado por cultura. Então veja bem, quando a gente indica um produto, quando um agrônomo ou um engenheiro florestal indica um produto a ser aplicado numa propriedade ou numa produção ou numa cultura, obrigatoriamente esse produto é específico para aquela cultura. Eu não poderia estar substituindo a cultura e aplicando ele em outra. Isso a gente chama de desvio de uso. Esse desvio de uso, dependendo da situação, ele aparece nessas inconformidades. Por exemplo, é o nosso caso do abacaxi. No ano de 2013, nós tivemos aí uma inconformidade de 39% do material coletado pela vigilância sanitária. O que demonstra isso? Nós temos uma atividade dentro da porteira que precisa ser melhorada. Essa relação de aplicação, a relação de produto específico por cultura deve ser respeitada. Nós não temos como ficar testando produtos por parte lá no agricultor, ele testar produto que não é recomendado para aquela cultura. E isso acontece o quê? Problemas de mercado. Nós sabemos também que as relações tarifárias, seja ele interestaduais ou
principalmente a gente pensando no mercado exterior, que parte desses produtos são exportados pelo Brasil, nós temos tarifas, pensando em não tarifárias. O que é? Tarifas sanitárias. Essas tarifas sanitárias, dentre elas, aparecem essas relações de inconformidade. Nós poderemos perder mercado, seja ele nacional ou internacional, com a presença de substâncias não conformes na relação de produção daquela cultura. Se eu exportar um abacaxi, exportar uma soja, exportar uma manga, exportar qualquer outro tipo de produto vegetal, e ele, dentro da sua relação de análise, tiver a presença de substâncias não autorizadas e fora do padrão ou dos limites mínimos de uso, nós temos um problema comercial. E isso pode bloquear tanto a comercialização, a exportação, bloqueia o mercado. E isso é um grande prejuízo, talvez, né, de um produtor que possa ter feito esse equívoco, né, e ter um transtorno a nível nacional e, dependendo da condição, a nível mundial. Né, eu travar todo o processo de exportação, todo o processo de comercialização por um problema de inconformidade na presença de substâncias químicas que não são autorizadas ou que ultrapassam o limite de utilização. Grande parte desses princípios químicos, dessa relação de irregularidade, a gente tem os inseticidas, né, como uma presença maior nessa correlação. Então a presença de inseticidas dentro das inconformidades é o que mais aparece na relação da frequência na coleta de amostra. Então nós temos que olhar também na atividade que nós estamos fazendo de aplicação e de utilização do agrotóxico dentro da porteira. Como nós estamos trabalhando com isso? Nós estamos respeitando aquilo que está prescrito no receituário agronômico, os prazos de carência estão sendo respeitados, as culturas que estão determinadas no receituário também estão sendo respeitadas. São perguntas que nós temos que levar sempre na nossa cabeça. Sempre lembrando que o agrotóxico indicado, ele tem um momento de aplicação, uma cultura de aplicação e uma praga, seja ele inseto, fungo, planta daninha ou o que for, específico para ser controlado. Então a indicação e aquilo que vem de encontro à indicação, principalmente a indicação técnica, deve ser conduzida da melhor forma possível, para que esses produtos químicos não apareçam mais dentro das análises de resíduo. Isso é extremamente importante. Quando a gente fala em efeitos, seja de toxicidade crônica ou aguda, né, principalmente relacionado à saúde humana, é extremamente importante a gente entender esses pontos. Entender o ponto que o defensivo agrícola, o agrotóxico, ele é uma substância química e pode sim sofrer a relações de impacto no ser humano. É um produto perigoso. E por ser um produto perigoso, nós temos que ter cuidado no manuseio. E cuidado no manuseio, nós vamos ter módulos específicos na relação de utilização de equipamento de proteção individual, que também rege essa questão de contaminação e avaliação de risco toxicológico. E isso é uma condição técnica, onde toda a assistência técnica prestada ao produtor deve ser conduzida direcionando esses pontos e principalmente botando esses tópicos para que o agricultor entenda esse processo, seja ele o agricultor propriamente dito ou o aplicador dessas substâncias. Para quê? Porque dentro da avaliação de resíduo nós não apresentemos mais resíduo tanto no alimento, quanto na água, quanto no meio ambiente, que isso também faz parte do processo agrícola. A preservação do meio ambiente, a preservação do alimento levado à população, que segue o conceito da segurança alimentar. Entrega de um alimento em quantidade e qualidade, e essa qualidade especificamente sem resíduos, e principalmente resíduo de agrotóxico. A gente sabe que os defensivos, os agrotóxicos, têm uma relação de toxicidez, por ser uma substância química.
grande parte deles na sua formulação, na sua bula, na sua relação química, ele pode influenciar, sim, relações crônicas ou agudas de contaminação. E isso afere problemas de sistema nervoso, trato respiratório, cardiovascular, hepático, rins, trato gastrointestinal, né, entre outros problemas de saúde. Então todo o aplicador, seja ele somente aplicador ou agricultor, ele tem que ter a consciência de que essa substância e que aquelas ferramentas que ele utiliza na agricultura podem também ter essa relação de contaminação. Quando falarmos em toxicologia, nós vamos entender mais um pouquinho do processo de tudo é veneno, tudo é problema dependendo da dose. O sal é problema, água, dependendo da condição, é problema. Então toda a substância tem um potencial tóxico. O defensivo agrícola, o agrotóxico, além disso, ele afeta algumas relações que eu tenho na saúde humana, principalmente nesses pontos de órgãos e sistemas e os seus efeitos. Então existe consequência de uma má utilização dessa ferramenta. Então nós temos que estar atentos nesse tipo de manuseio para que no futuro nós preservemos a nossa saúde e preservemos a saúde do meio ambiente. A necessidade que temos também de capacitação, ou pelo menos da chegada da informação técnica ao agricultor, é de suma importância dentro do processo. A Agência de Defesa tem dentro do seu portfólio cartilhas, né, tanto como a Vigilância Sanitária, ela apresenta esses processos também, e o Ministério da Agricultura. Então o entendimento de que a levada da informação ou a chegada dessa informação de uma forma qualitativa ao produtor rural também é importante no processo de conscientização para o uso correto e seguro de agrotóxicos no Brasil. Quais são as alternativas que temos para melhorar essa relação ou tentar minimizar esses impactos que temos tanto no meio ambiente quanto na saúde humana? Primeiro, observar conceitos de tecnologia de aplicação. Toda a aplicação e toda a eficiência da aplicação passa por técnica. E questões técnicas, seja ele do equipamento, do produto, do alvo a ser atingido e ser controlado, passa por questões técnicas. E nós não podemos fugir disso na relação de eficiência. Se eu não tiver a tecnologia de aplicação numa condição e numa posição importante, consequentemente, esses processos de contaminação ambiental, contaminação do ser humano, ainda serão considerados uns problemas que a agricultura vê, principalmente aí na mídia, né, que às vezes a mídia também só expõe parte dessa realidade, né, que é o caso da contaminação, ou quando acontece algum incidente ou acidente envolvendo os agrotóxicos. E tecnologia de aplicação é um processo importante. A própria agricultura de precisão. A agricultura de precisão, ela vem de encontro à tecnologia de aplicação porque ela também otimiza ou minimiza a utilização da substância. Por quê? Eu só vou aplicar naquele local e naquele ponto que eu tenho o problema, não numa área, numa condição generalizada. E a agricultura de precisão vem para demonstrar isso. O que é isso? Conhecimento. Conhecimento da propriedade, conhecimento das relações que eu tenho de tecnologia de aplicação, considerações que eu tenho com o clima. O clima é extremamente importante na relação da agricultura de precisão. Vou usar a ferramenta ou não vou usar a ferramenta do agrotóxico? É uma tomada de decisão importante. Utilização de produtos químicos que podem melhorar a qualidade da cauda. Os adjuvantes. Nós temos hoje uma gama de substâncias químicas que melhoram a relação de miscibilidade, antiespumantes, reguladores de pH, que melhoram a eficiência da substância química. Em nenhum caso de aplicação, o produtor tem a intenção de contaminação ambiental. A gente sabe que os equívocos que acontecem nesses processos, são a não observação dessas situações, ou pelo menos desses tópicos. Entendemos também que
os produtos químicos que hoje se encontram no mercado foram testados, aprovados para utilização no mercado nacional. E isso é uma condição de eficiência, efetividade e controle, fiscalizados pelo Ministério da Agricultura, Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Saúde e agências de defesa agropecuária dos estados, e que levam a chancela nacional para um produto a ser utilizado na agricultura nacional. E esses novos produtos, as novas formulações que nós temos no mercado, também são formulações mais seguras. Por que eu digo mais seguras? São mais específicas, mais seletivas e menos tóxicas. É isso que o mercado nos oferece como ferramenta. Produtos que tenham essa característica. Também, dentro de uma relação de controle, a utilização de agrotóxicos naturais, substâncias que naturalmente estão presentes no ecossistema e que podem controlar ou minimizar a relação do prejuízo que pragas agrícolas podem nos oferecer. Se eu pegar fungos, vírus, bactérias que no meio ambiente estão associadas a essas pragas, seja ele fungo, inseto ou planta daninha, eu posso utilizar desses agentes naturais para controle das pragas. Dentro desse processo, a gente entende também que esses pesticidas microbianos, ou pensando numa relação de controle, o controle biológico é uma das ferramentas dentro do manejo de pragas, seja ele inseto, fungo ou planta daninha. E esse controle biológico é uma grande ferramenta na utilização de inimigos naturais presentes no ambiente e que vão reduzir essa quantidade de pragas e ambientais que nós temos aí comprometendo a nossa produtividade. Nisso a gente encerra mais um módulo e vamos adiante.